Vamos lá então, restauração em odontopediatria. Eu coloquei cimento de número de vidro versus resina composta, porque essa é uma dúvida que eu tinha muito. Qual o material que eu vou utilizar? Por que eu vou utilizar? Será que realmente tem que ser isso aqui? Então eu vou ensinar vocês a se desenrolarem melhor em relação à odontopediatria, para vocês terem uma conduta melhor, na verdade, né? Tudo começa pelo diagnóstico, é óbvio. E em dentes descidos, a gente não pode menosprezar. Porque o que muitas vezes acontece? Tem muita falha em restauração de dentes descidos. E aí, o que é comum também é falar, doutora, aquele dente que você fez agora tá doendo. Por quê? Teve falha no diagnóstico, muito provavelmente. Então, às vezes, a gente na correria do dia a dia quer ver um dente lá de leite, a cavidade está pequenininha, quer fazer a restauração sem ver o raio-x. Só que assim, eu sempre penso, se der um problema, vai ser meu problema e depois eu que vou ter que resolver. Então, às vezes, eu não atendo porque não tem raio-x. Muitas vezes, na verdade, eu só faço a restauração com raio-x, tá? Não deixem de fazer raio-x. Então, para a gente fazer um correto diagnóstico, você tem que observar a extensão da lesão. Se está saindo oclusal, opa, já está pegando a mesial ou já está pegando a distal, cuidado, mais atenção. Observa também, tá subgingival? Não restaura. Por que não restaura? Porque a gente não faz aumento de coroa em dentes descidos, tá? Aumento de coroa só em dentes permanentes. E aí o tratamento para lesões subgengivais em crianças em dentes descidos é extração. Ai, mas a mãe não quer extrair, só quer que restaura, não quer que tire o dente. Beleza. Aí aquilo lá, né? Quem pariu o Pedro que o balance, porque assim, vai cair essa restauração, você pode ter certeza que ela vai cair, porque ela vai estar em contato com a gengiva, você não vai conseguir secar o dente de maneira correta, não vai conseguir fazer um bom controle da umidade naquela cavidade. Então, assim, é uma restauração que vai ficar caindo, mas aí você já avisa a mãe, se quer fazer, beleza, mas vai ficar caindo aqui, tá? Avisa, tá? Em relação a tem fístula ou cicatriz de fístula, porque assim, às vezes não tem fístula, mas está lá a cicatriz. Então, quando vocês forem fazer um exame clínico, observe a gengiva do paciente, observe ao redor. Se é uma cavidade classe 2 e está com comida lá, pega o fio dental e tira para você conseguir visualizar, porque às vezes está subgingival, tem comida lá e você nem está conseguindo ver. Em relação à dor, sente dor? É dor provocada ou é dor espontânea? Dor espontânea a gente sabe que é endo, né? E como que você vai saber, então, né, se a criança está tendo dor provocada ou espontânea? Você vai ter que perguntar para os pais. Mas esse, eu acho que é um dos mais difíceis, porque muitos pais não prestam atenção ou não sabem informar. Às vezes, eu vejo que a criança é um pouquinho mais esperta e é um pouquinho mais velha também, lá pelos seus 7, 8 anos, eu pergunto. Olha, por exemplo, Maria, dói quando você está brincando, que seria dor espontânea, ou dói quando você vai comer, que seria dor provocada. Ou então, e de noite, dói? Geralmente essa pergunta é a chave. Quando se responde que dói à noite, então pode ter certeza que tem envolvimento pulpar. Aí a gente vai partir para um tratamento de canal ou para uma extração. Vai depender, né, da sua conversa com os pais, da situação financeira, do que os pais querem, enfim. Então, assim, a dor é um dos que eu consigo fechar o diagnóstico, se conseguem, né, me informar em relação a isso. E aí eu coloquei esse raio-x aqui de propósito. Por quê? Vocês conseguem observar que é uma lesão de cárie muito grande, mas não chegou a ter envolvimento pulpar. Porém, eu ainda fiquei com uma pulga atrás da orelha. Eu falei, tá muito grande essa lesão de cárie. Aí eu fui para a história da doença. Falei assim, e aí, em relação à dor? A criança tem dor? Tem. Mas que horas que ela sente dor? Como que é essa dor? Ah, doutora, ela sente dor quando ela come. Eu vou aprofundando, né? E do nada, ou à noite, alguma coisa assim. Dói? Ah, não doía não. Então, nesse caso aqui, eu parti para uma restauração. E, ó, consideram um caso de sucesso porque já tem mais de um ano. Então, mesmo que daqui a um tempo possa acontecer dela sentir dor, eu acredito que vai ser por conta de infiltração, tá? Não acredito que esse acidente vá doer mais, porque a gente tem um tempo, né, que a gente espera que vai doer, entre uma semana e um mês. Se essa restauração continuar, é sucesso, né? Ou então, se por acaso der canal,
mesmo assim, consegui atrasar um ano que desse um canal no dente de uma criança. Ela tinha 4 anos só. Então, olha, o germe do dente permanente estava quase, tá só coroa, um terço de coroa aqui, 2/3 de germe. Então, assim, eu considero um caso de sucesso. Se fosse um dente permanente, talvez já partiria para um tratamento de canal. Mas criança, eu sempre faço de tudo para tentar salvar o dente, para não precisar de um tratamento de canal. Porque eu sei que muitas vezes, entre um canal e uma extração, os pais optam pela extração. Aí eu fico morrendo de dó. Por isso que eu tento de tudo para tentar manter o dente com uma restauração. E aí, o que você tem? E aí, em relação à radiografia, o que você tem que observar? O melhor exame, padrão ouro, para cáries é o interproximal, né? Isso a gente já sabe. Só que o que acontece? Eu geralmente peço um periapical, porque dente de leite é uma surpresa. Às vezes está com uma cavidade pequena e quando você vai pegar o raio-x, já teve envolvimento de furca, a lesão já estava reabsorvendo as raízes e aí o único tratamento é a extração. E para extração, o melhor é uma periapical, porque daí você consegue ter noção do germe do dente permanente. Então, a maioria das vezes eu peço periapical, tá? Por conta disso, porque se for para fazer extração, eu já tenho mais segurança do que fazer uma extração com uma interproximal, por exemplo. Vocês conseguirem entender? Então, assim, peça uma interproximal ou uma periapical, padrão ouro. Eu trabalho em clínica popular, só tem panorâmica. Ok, também. Só que assim, panorâmica distorce muito. Então, confie desconfiando, tá? Quando tem umas lesões de cárie muito profundas, igual essa aí, na radiografia panorâmica, muito provavelmente, né, dá exo. Dá exo não, dá endo. Porque como a panorâmica distorce, você não consegue ter muita noção em relação à cárie. Então, eu lembro que quando eu trabalhava em clínica popular, quando vinha cavidades assim muito profundas, a criança tava com dor e tal, daí já partia logo para uma endo, tá? Ou para uma extração. Então, o que você tem que observar? Se no raio-x, se tem envolvimento pulpar, se tem lesão, se tá subgengival, porque no raio-x a gente consegue ver. Outra coisa, lesão em dente permanente é aquela bolinha no ápice. Lesão em dente descido, ela é bem aqui na furca. Se tem lesão de furca, também é exodontia. Por isso que eu prefiro uma periapical, porque daí eu tenho mais noção das coisas, tá? Agora, sim, tem cavidade que eu sei que não teve envolvimento pulpar. Aí eu peço uma periapical. Parece controverso, né? Mas é por toda essa questão que eu expliquei para vocês, porque a periapical eu consigo ter mais noção das raízes, do germe do dente permanente, da furca, tá? Então, no geral é isso. Faça um bom diagnóstico, não tenha medo de ter que fazer canal. Se você não fizer, é só encaminhar. Eu sei que tem muitos profissionais que não fazem canal e aí optam por extrair o dente. Mas dá uma chance. Se o pai gostaria de tentar salvar o dente, encaminhe esse paciente. Tentando me achar aqui. Pronto. Então, lá. Fez o exame radiográfico. Não teve envolvimento pulpar. Criança não tem dor ou a dor é provocada, restaura. Agora, se já tem envolvimento pulpar, a mãe fala, mas ele nem tem dor. Acontece. Em crianças, a evolução das doenças é muito rápida. E a cárie também é uma doença. Então, a cárie evolui, às vezes, tão rápido que não chega a tempo da criança sentir dor. Por isso que é importante ter raio-x. Porque, às vezes, a criança não tem dor, mas já tem envolvimento pulpar. Você vai testar a sorte para fazer uma restauração lá? Eu não vou. Porque eu explico para os pais. Muitos pais, quando falam que tem envolvimento pulpar, falam assim, mas não dá para fazer só uma restauração? Eu falo, não. Se você vai no médico e tá com diabetes e ele te passa um remédio para pressão alta, ele vai tá tratando a sua doença? Não, ele vai estar te medicando, mas não vai estar tratando da maneira certa. Então, é uma coisa que não dá para fazer. Pra gente é claro, mas pros pais não, né? E aí é isso. Não façam, gente, é restauração sem raio-x, tá? Não menosprezem os dentes de leite, porque se for dar ruim,
né? E se você tiver o azar de pegar uma mãe que seja barraqueira, aí, filho, é osso. Enfim, é isso. Se alguém tiver dúvida em relação ao diagnóstico, é só me mandar mensagem, porque daí talvez eu possa complementar um pouco da aula. Porque às vezes é uma coisa assim pra gente que é óbvio do dia a dia que a gente acaba esquecendo de pôr, tá? Mas eu acho que no geral é isso. Aí, por que eu falo pra não subestimar cavidades classe 2? Gente, olha o tamanho que tava no dente, na boca da criança. Era uma menininha, não esqueci o nome dela, tinha 5 anos. 5 não, acho que era 4 anos e meio. Ah, filho, cavidade classe 2, obrigatório, raio-x, periapical ou interproximal. E aí, eu falei, tem dor? Não. Se alguém visse uma cavidade desse tamanho e a mãe falasse que não tem dor, que tá tudo bem, ó, não tinha fístula, tá? Não tinha fístula. O que você iria fazer sem o raio-x? Restaurar, claro. Mas olha aqui o raio-x. Tinha lesão de cárie com envolvimento pulpar. E além disso, tinha essa lesão. Mas não é, isso aqui não é lesão de forca, tá? É lesão por causa da cárie, né? Que teve envolvimento pulpar. Então, foi feito tratamento de canal nessa paciente. Graças a Deus, os pais eram tranquilos em relação a isso. Então, consegui, né, fazer o tratamento de canal. Mas por isso que eu falo, não subestime, ó. Não tinha fístula, não tinha dor, mas tinha envolvimento pulpar. Só descobri isso através do raio-x. Se fosse usar o poder da minha mente, não ia dar certo. Por que que isso acontece? Porque em dentes descidos eu coloquei câmara pulpar, mas na verdade são os cornos pulpares que são mais proeminentes, tá? A câmara pulpar de dente descido já é maior, já é proeminente sim, mas o corno pulpar, gente, é muito proeminente. E ele fica na mesial e na distal. Então, às vezes, é igual estava no exemplo do lado. Cavidade pequenininha, mas cavidade classe 2 não me engana mais, porque antes enganava. Eu ia nessa, não tem dor, tá, beleza, vou restaurar, tá pequenininho. E aí, porque criança a gente faz remoção seletiva de tecido cariado, né? Acaba aqui, fica um pouquinho lá. A gente sabe que não é cárie, mas fica um tecido escurecido lá embaixo. Por isso que eu falo, não subestime, peça um raio-x. E a justificativa para isso é isso, essa questão do corno pulpar em dentes descidos seriam muito mais proeminentes do que em dentes permanentes. Beleza, fizemos o diagnóstico, vamos para a técnica. Resina composta ou ionômero de vidro, qual dos dois eu vou usar? Se eu vou usar, por que eu vou usar? Eu, Luísa, depois de ter errado muito, mas aprendi, para mim o que funciona é cavidade classe 1 e ionômero de vidro, porque vai ser mais rápido e o ionômero de vidro tem uma coisa que é melhor do que da resina, porque o ionômero de vidro faz liberação de flúor. Então, quando a criança vai lá e escova o dente dela com a pasta fluoretada, ativa o ionômero de vidro para liberar flúor. Então, para a criança, flúor dentro da cavidade é ótimo, né? E é mais rápido. A única questão que eu vejo que as pessoas têm dificuldade em relação ao número de vidro é a manipulação, mas depois eu vou ensinar a manipular certinho. Eu também não gostava, mas aí você pega a prática e vai. Ou crianças de difícil comportamento. E olhe lá, tá? Porque às vezes... isso eu vou falar depois na frente. Qual o ionômero eu uso? O Riva fotopolimerizável. Ionômero autopolimerizável, para pediatria, se joga fora. Tive o azar de comprar um sem querer. Cara, não dá. Achei ruim. A cor parece que não é boa e muito tempo de polimerização. Demora. Então, não use. Eu sempre gosto de oferecer duas opções. Esse GC, ele é bom. Só que ele é o mesmo preço que o Riva e ele é pequenininho. O Riva não, o Riva é grandão. E eu gosto do Riva pelo custo-benefício, porque ele é um bom material, tem uma boa durabilidade, um bom polimento e é resistente, tá? Só que depende, resistente em cavidades classe 1. Em classe 2, eu não uso ionômero de vidro. Salve os casos de criança de difícil comportamento, mas olha, eu luto, viu, para fazer uma restauração em resina lá. E aí, resina composta, posso usar em dentes descidos? Pode. Tá? Fique tranquilo.
eu uso, via de regra mesmo, eu uso resina em cavidades classe 2. Por quê? Lembra que eu expliquei a questão do corno pulpar ser mais proeminente em dentes tecidos? Então, imagine comigo, você tem uma restauração lá OD e tá profunda. Você não pode se dar ao luxo dessa restauração quebrar, ou faturar, ou cair com o ionômero de vidro se ela tá profunda e se ela já tá perto do corno pulpar. Porque aí o que vai acontecer? Muitos pais nem sabem que a restauração caiu, nem vê a boca da criança, aí a criança volta com dor. Aí, né? Aí até você se explicar, falar que vai ter que fazer canal, a mãe já tá com um bico desse tamanho bravo com você, porque a restauração que você fez caiu e o filho dela tá sentindo dor. Então, para uma maior segurança minha, eu faço sempre com resina composta. E dentes anteriores também, tá? Em relação à cor da resina. Se você for usar, a gente geralmente usa o que em dente permanente? A2, A3. Se você for usar, que são resinas de esmalte, se você for usar resinas de esmalte em dente tecido, vai ficar feio e a mãe vai reclamar para você. Por quê? Essas resinas de esmalte, elas possuem certa translucidez, assim como o esmalte do nosso dente. E restaurações em dentes tecidos, a gente faz remoção seletiva de tecido cariado e o fundinho fica escuro, normal. Então, imagina comigo, você pega uma resina que é translúcida e coloca num dente que está com fundo escuro. O que vai acontecer? A resina vai puxar um pouco da cor do dente, desse dente escuro, porque vai passar luz. Vai passar luz e vai passar o pretinho também. Então, fica uma restauração acinzentada, fica feia, não fica legal e o pai vai te questionar. Já essa B1 é resina de corpo. As resinas de corpo e as de dentina possuem uma boa opacidade, elas são mais opacas. A de dentina é mais opaca ainda, mas eu acho a de corpo já suficiente. E a cor 1, porque ela é a primeira cor da escala. E os dentes tecidos, eles são bem mais branquinhos que os dentes que os dentes permanentes. Então, assim, casa certinho. Por quê? Como ela é mais opaca, ela vai cobrir o fundo da restauração que ficou preto e a mãe não vai te questionar e vai ficar da cor do dente tecido. Gente, eu tenho um exemplo que eu até vou colocar nessa aula que, cara, ficou perfeito. Não dava para ver que tinha uma restauração lá. Espero que vocês tenham conseguido entender minha explicação em relação a isso. Se não deu para entender, gente, vocês vão me falando, tipo, se puderem anotar, não entendi tal parte, explica aí de novo, tá? Enfim. E aí tem essas duas marcas também de resina. Essa daqui é da marca Carisma. Ela é baratinha. Ela é de 60 a 80 reais. E eu não uso ela porque ela é barata, de forma alguma. Eu uso ela porque eu gostei muito de trabalhar com ela. Essa aqui tá uma média de 300 reais. A diferença é bem grande. E eu acho essa daqui muito grossa. Não sei definir direito. Eu não gosto dela. Eu gosto muito da Carisma porque ela é uma boa resina, tem boa resistência e durabilidade, tem um bom polimento e é de fácil manuseio. Essa daqui da Z350, é claro que ela é melhor, mas eu acho ela muito dura. E eu não gosto da questão do polimento dela também não. Não acho que a Z350 tem um bom polimento. Então, assim, pra mim deu certo a Carisma. Acho que vou continuar com ela há muitos e muitos anos, ou até criarem alguma outra resina de fácil manuseio, não sei. Mas podem comprar. Em relação à cor, é B1. Aí é que vocês já estiverem acostumados a usar, tipo, eu uso a Z100, não tem B1, por exemplo, entendeu? Tem que ser uma marca de resina que tem esses 3 níveis, esmalte, dentina, esmalte, corpo e dentina. Porque a Z350 acho que só tem de esmalte e dentina, ela não tem de corpo. Enfim, vamos pro próximo. O que acontece? Muita gente vem me falar assim, Luísa, minhas restaurações estão caindo, o que eu faço? Aí eu pergunto, qual material que você está usando? Porque eu já cometi esse erro também. Aí vai e mostra. Um desse aqui ou um desse aqui. Gente, leiam o material. Isso não é ionômero de vidro restaurador
Isso é forrador. Ele não serve para restaurar. Ele serve para, no máximo, fazer um selante. E eu nem confio em fazer selante com isso daqui, porque eu não confio nesse material. Não sei o que ele tem. Ele tem alguma coisa que eu não confio nele. Eu acho que ele tem muito, sei lá. Não sei, eu não confio nesse material aqui. Não que eu já tive experiências ruins com ele. Eu já usei ele, já testei e tal. Mas, não sei. Alguma coisa me fala que ele não é bom, não. Mas, enfim. Observem o material que vocês estão usando. E o número de vidro. Restaurador não vende em forma de bisnaga, tá? Ou ele é manipulável, os dois, na verdade, o número de vidro para restauração, ele apresenta duas formas, de manipulação ou uma outra forma que é igual de amálgama, que você coloca no amálgamador e aí coloca numa pistola e insere na cavidade, tá? São só essas duas formas, duas apresentações. E o número de vidro restauradores, aí tem esses outros, forrador, etc. Já ia falar, porque se você usar aquele material, ele vai cair, porque na indicação dele restaurar, tá? Então, por que restaurações em crianças falham? Primeiro, falta de adesão. Você não fez um ataque ácido correto, ou o que acontece? Em dentes tecidos, o esmalte é diferente de dente permanente. Os prismas de esmalte de dentes tecidos também são diferentes. Eles não possuem boa adesividade. Então, às vezes, se é uma restauração só em esmalte, pode ser que fique caindo por causa disso, tá? Às vezes, você pode tentar aprofundar a restauração para ficar a restauração, porque eu sei que é chato ficar refazendo. Tem também questão da saliva. Criança saliva muito. Se você atende sozinho, aí você tem que segurar o sugador, tem que tirar, inserir o material lá na cavidade. Aí isso já contaminou. Vai cair a restauração se tiver saliva lá no meio. Saliva de criança é muito fininha, parece que entra mais rápido até. Outra questão que faz a restauração falhar: escolha do material. Igual aqueles do lado que eu mostrei, muita gente usa achando que é o número de vidro, mas não é. Bom seria se fosse o número de vidro daquele jeito, mas não é. Ausência de istmo. Esse istmo aqui é uma coisa que eu sofri muito para entender e para saber isso. Istmo é tipo um degrauzinho, e no caso esse aqui, que seria ideal que todos os dentes tivessem. Principalmente quando é classe 2. Mas, por exemplo, se tiver sem istmo, se tiver sem esse degrauzinho, a restauração vai cair porque ela vai ficar em contato com a gengiva. E a gengiva, obviamente, é úmida. Então, vai cair a restauração. Observa isso. Se o dente não tiver área de istmo, o que você pode fazer? Você pode pegar a sua boca e jogar mais pro lado. Claro que você não vai precisar abrir tanto assim, não. Abre só um pouquinho, tipo aqui. Empolguei. Se joga a broca pro ladinho para tentar construir uma área de istmo para sua restauração não cair, tá? Porque se ela tiver só assim, ó, se você olhar e ver só um buraquinho lá no fundo, um buraquinho, uma cavidade, muito provavelmente vai cair, porque é essa área de istmo que vai te dar adesão, tá? Outra coisa, falha na manipulação de ionômero de vidro. Às vezes você não sabe manipular o ionômero de vidro, aí coloca a proporção errada, ou não manipula e espatula direito na placa, aí voa pó para todo canto, sendo que aquele pó era para estar introduzido lá. Enfim, essa é uma das causas. E fotopolimerização. O que acontece? Às vezes a criança tá lá gritando, se esgoelando, você quer terminar logo, não espera nem dar o primeiro pip do foto, logo tira. Vai cair também. Eu tô falando isso aqui para quem quer ter sucesso nas restaurações, tá? Agora, se você não tá nem aí parece muito trabalhoso, mas isso aqui tudo eu aprendi, ó, na raça, suando e errando. Então, assim, leia o material, pega uma vez na vida, você não vai morrer de ler a bula do seu material e ver quanto tempo de fotopolimerização que ele é. Não é toda a resina que é 15 segundos, 30, 45 segundos. Aquela da Carisma, eu acho que é 45, por exemplo. Essa é uma desvantagem dela. O tempo de polimerização é muito demorado, eu acho, para criança, entendeu? Mas a Z350, por exemplo, eu acho que é 15 segundos, né? Só que ela é R$300. E aí, né? Então, essas são uma das questões. Acho que são todas as questões do porquê falha. Ah, tem também uma outra. Se a criança tem bruxismo severo,
vai cair, não vai sobrar não. Eu explico o que os pais, eu falo, olha, se até o dente dele, que é natural, desgasta com bruxismo, a restauração também não vai aguentar não. Às vezes o dente da criança até quebra com bruxismo. Aí não é só a restauração, que é a milagrosa benzida, que vai durar também. Mas o que acontece? Se você vê alguma dessas questões, você já alerta os pais. Fala assim, olha, não é que vai cair. Eu falo, não é que vai cair, mas existe possibilidade, porque não foi feito da maneira ideal, né? Não, você conversa com os pais, porque os pais nunca vão achar ruim de você falar a verdade, mas vão achar ruim se você omitir ou se você fizer um diagnóstico errado e etc. Restauração de dentes de criança e de adulto, você usa os mesmos materiais, mas eu quero dar algumas dicas. Como a gente faz remoção seletiva de tecido cariado, às vezes lá na cavidade ainda ficam uns restinhos. Aí o que eu gosto de fazer? Pedra, pomes e água e essa escovinha de Robson, que ela é bem fininha, para fazer a limpeza da cavidade, tá? E aí faz ataque ácido. Em dente de leite, você pode fazer 15 segundos em esmalte e 7 segundos em dentina. Microbrush, eu uso esse intermediário. Esse daqui é muito grande. Às vezes a cavidade é pequena, nem cabe. E esses aqui tem pouco pelinho. Parece que não absorve o adesivo. Tentem, na verdade, usar um adesivo que seja universal. Essa marca aqui, Amber, é muito boa. A marca que eu uso é da Tokuyama, mas assim, eu tô usando ela porque eu comprei no Ciosk e tava muito mais barato, mas não é a marca que eu uso corriqueiramente, mas é óbvio, é muito bom. Desde que comecei a usar, não tive uma restauração que caiu com ela. Mas assim, o preço dela é acho que R$500, então não dá pra ficar mantendo, porque é muito caro. Tenha um bom fotopolinizador, porque isso faz diferença. Se for uma cavidade classe 2, matriz, cunha, bata um carbono, não só pergunta para criança, porque eu já tive uma criança que eu perguntava, tá tudo certo? Tá, aí foi para casa, ficou chorando porque a restauração tava alta, aí a mãe veio, ai doutora, você não arrumou o dente dela, sabe? Faz tudo certinho para não ter essas coisas. Eu faço assim, né? Pelo menos, porque eu não gosto de gente enchendo o saco no meu ouvido, não. Se for uma restauração classe 2 e tem comida lá dentro, como eu disse, passa o fio dental e limpa lá, tá? Faz certinho. Não é porque a criança que você faz esculachado só porque o dente vai cair, não. Em restaurações de ionômero de vidro, você pode usar o próprio placa de vidro ou bloco de espatulação. Eu uso mais a placa de vidro, mas é manha minha mesmo. Eu também utilizo a espátula de metal, mas essa aqui é a ideal. O que acontece? Em restaurações de ionômero de vidro, a gente tem que fazer ataque ácido também. Muitas pessoas não sabem disso, mas tem que fazer, tá? Tem que fazer condicionamento ácido. Depois que fez o condicionamento ácido, botou lá o ionômero, antes da criança fechar a boca, tem que fazer a proteção dessa restauração com vaselina ou com adesivo. Eu uso vaselina porque é mais fácil, né? Você só coloca o dedo lá e passa, tá? Porque o ionômero de vidro, ele não pode ter contato com a água. Então, você tem que colocar esse material para proteger, tá? Cenourinha tá aqui na porta. Isso daqui, ó, pra gente aprender a ler. Porque, ó, no ionômero de vidro da Riva fala para você aplica o Riva, condicionador, mas eu não tenho e não vou comprar, ou ácido fosfórico 37% e lava por 5 segundos, entendeu? Então, assim, tem que passar ácido. Às vezes sua restauração em ionômero de vidro cai porque você não tá passando ácido, porque você não tá preparando o dente direito. E outra coisa, a gente não pode secar completamente a superfície. Ela deve permanecer brilhante, não tem que ficar seco. Tem que ficar seco assim, quando você vai fazer uma cimentação, aí você passa silano, aí fica aquele aspecto até fosco. Mas não, quando vai fazer a restauração, não pode ficar assim, tem que ficar úmido, principalmente lá na dentina, entendeu? Mas não vai deixar molhado, é diferente também. Esse aqui eu vou colocar um vídeo de como que faz a remoção.
Cavidade muito pequena, às vezes a gente pega umas cavidades que são tão pequenas que a gente não consegue nem colocar uma cureta lá dentro. Nesses casos, eu amplio a cavidade, tem que ampliar, porque desse jeito, do primeiro jeito que estava na foto, não tem jeito. E eu amplio até conseguir passar a cureta e a cureta não pegar nas paredes, tá? Porque às vezes você fez a remoção correta, mas nessas paredes que a cureta pega, lá ficou tecido amolecido. Se ficar tecido amolecido, também corre risco da restauração falhar, tá? Nesse caso aqui, ó, se vocês verem, eu até deixei uma beiradinha, mas foi porque quando eu comecei com a caneta, a menina já começou a chorar, daí eu fiz meio rápido assim essa remoção. Para não perder o condicionamento daquela criança, que ela estava boazinha, né, mas foi eu passar a caneta de alta, ela começou a chorar. Não tenham medo de passar a caneta de alta também, de usar a caneta de alta, tá? Pode sim colocar a caneta de alta em esmalte e em dentina, até a metade da dentina que a criança não vai sentir. Mas, claro, quanto mais próximo da polpa, mais chance dela sentir dor. Então, a caneta você usa só para fazer a expansão da cavidade, se precisar, tá? A caneta de alta rotação. A caneta de baixa rotação, eu uso às vezes sim, porque às vezes eu quero tirar mais cárie e a cureta já tá lá seca, mas principalmente em restaurações classe 2, eu não confio muito em deixar. Eu faço remoção seletiva de tecido cariado, mas, não, né, mas eu tiro um pouco mais além, sabe? Porque assim, as resinas, elas foram testadas para serem restauradas em dentes com remoção total de tecido cariado, tá? Naquele dente que ficou branquinho, que você tirou toda a cárie. Não, para remoção seletiva de tecido cariado. Então, eu sempre tento tirar o máximo que eu consigo, principalmente quando eu tô com raio-x e vejo que não teve envolvimento pulpar. Mas se a cavidade for muito profunda, aí acaba que tem que deixar um pouquinho sim. Outra questão, como que faz para a criança não sentir sensibilidade após a restauração? Falo demais, porque eu falo muito rápido. Tem que fazer o correto taquiácido. Não tem que deixar o ácido lá no dente da criança um tempão, aí depois você lembra de tirar. Conta na cabeça certinho, logo depois já passa o adesivo, faz um bom esfregaço lá, fotopolimeriza, faz o passo a passo certinho, que é muito difícil a criança sentir sensibilidade se você deixar o tempo correto, tanto do ácido quanto fazer um bom esfregaço com o adesivo. Outra questão, vou anestesiar? Depende. Em cavidades classe 2, por exemplo, dessa aqui, ó, você tem que colocar uma matriz e uma cunha. Tem criança que não consegue ficar com a cunha e a matriz porque chora, diz que dói e tal. Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar uma agulha extra curta, vai passar o tópico. Outra coisa, o anestésico tópico, ele não vai funcionar se você passar com saliva lá. Então, você pega o jato de ar, seca, passa o anestésico tópico, faz uma massagem lá e deixa sem ter saliva. Vai tirar, vai observar que o aspecto ficou rugoso da mucosa da criança. Entra com a agulha devagar e aos poucos coloca a solução anestésica lá. Porque se você entrar de uma vez com a agulha, a criança vai sentir, ainda mais se você apertar a carpule, aí ela vai pular e vai chorar na sua cadeira, e aquela restauração que estava tranquila, por causa de vai estragar ela por causa de uma matriz de uma cunha. Não vai, então tô te ensinando. Quando você vai anestesiar, você tenta colocar toda a sua atenção do braço no cotovelo. Você tenta jogar toda a atenção do braço pro cotovelo, daí elas não sentem, tá? Isso aí foi um negócio que eu criei na minha cabeça, que na minha cabeça funciona. E realmente funciona, porque não tem nada científico falando que se você jogar todas as forças pro seu cotovelo, a criança não vai sentir. Não, isso aí foi a minha prática mesmo. Por exemplo, e aí eu queria usar esse exemplo aqui. Por exemplo, esse dente aqui, ó, tá muito próximo. Mas eu vou anestesiar? Não. Porque eu vou fazer remoção seletiva e eu vou só com cureta e não vai precisar fazer... Não vai precisar de matriz e cunha. Agora, esse aqui, que estava até mais externo, tem que anestesiar, porque muito provavelmente quando colocar a matriz e a cunha, a criança vai sentir, entendeu?
É mais ou menos isso. Gente, por hoje era isso. Eu não lembro se falta mais alguma coisa nessa aula, mas se faltar, tô tentando pensar. Vocês me avisem que daí eu adiciono, beleza?